Quando terminou o GP de Singapura de 2008, o plano maquiavélico da Renault tinha dado certo. A batida proposital de Nelsinho Piquet aconteceu exatamente do jeito que a equipe precisava. E isso fez com que Fernando Alonso saltasse para a ponta e vencesse aquela corrida. A vitória aliviou a pressão em cima da Renault e de Flávio Briatore, pondo fim a um longo período de vacas magras. Já Nelsinho Piquet acreditava que, apesar da humilhação de ter batido seu carro por querer, o episódio faria com que ele ganhasse moral com a equipe e facilitaria a tão desejada renovação de contrato com a Renault para a temporada de 2009. Mas para todos esses personagens, a história não teve um final feliz. Nos meses seguintes, aquele plano secreto se tornou público e foi parar nos tribunais da FIA, o que resultou não só na condenação de quem arquitetou a farsa, mas também na desgraça pública de cada um dos envolvidos. Antes da gente explicar como tudo isso aconteceu, algumas coisas já podemos adiantar. Primeiro, o escândalo só tinha como vir à tona se o próprio Nelsinho estivesse disposto a denunciar o caso, ou ao menos querer confessar publicamente o que tinha feito. Mas o piloto decidiu fazer isso quando a sua relação com a Renault já estava arruinada de vez. Ou seja, Nelsinho só botou a boca no trombone quando foi demitido, e não tinha mais nada a perder. Isso até nos traz o seguinte questionamento. Se Nelsinho tivesse ficado na Renault por anos, ou se só tivesse saído da equipe por escolha sua, será que um dia a gente ficaria sabendo do que aconteceu? Essa é uma resposta que nós nunca vamos ter. O fato é que, em 2009, a relação de Nelsinho Piquet com a Renault e com Flávio Briatore foi de mal a pior. E, depois de ser mandado embora, o brasileiro não mediu esforços para expor a conspiração e derrubar os seus algozes. A denúncia de Nelsinho também foi um prato cheio para a FIA, cujo presidente, Max Mosley, recebeu de braços abertos a chance de ouro de derrotar definitivamente o seu inimigo Briatore. Neste quinto episódio da série Singapura, nós vamos detalhar como foi a derrocada de Nelsinho como piloto de Fórmula 1 e, consequentemente, como se desenrolou toda a denúncia de manipulação do GP de Singapura de 2008. Eu sou o Bruno Ferreira e escrevi o roteiro deste podcast com o Lucas Santoki, o meu parceiro de Projeto Motor. Episódio 5 – A Denúncia. Para poder mergulhar de cabeça nos detalhes da história, a gente vai ter que dar uma atenção às datas e aos personagens de cada acontecimento. Então, por isso, nós vamos reforçar bastante o momento de cada fase do caso, para que, assim, fique claro qual foi a real linha do tempo. Para começar, nós voltamos ao GP do Brasil, a última etapa da temporada de 2008, disputada no início do mês de novembro. Havia duas narrativas paralelas em Interlagos envolvendo os membros da família Piquet. Primeiro, Nelsinho assinou, naquele fim de semana, a tão almejada renovação de contrato com a Renault para o ano de 2009. Depois de meses de sofrimento e angústia, quando por várias vezes a sua vaga esteve por um fio, o jovem piloto colocou no papel a permanência na equipe para a temporada seguinte. O anúncio oficial da renovação aconteceu no dia 5 de novembro de 2008, 3 dias depois do GP do Brasil, quando a Renault confirmou a permanência de Alonso e Piquet para 2009. Mas para Nelson Piquet, o pai de Nelsinho, o fim de semana em Interlagos trazia uma missão especial. Algumas semanas antes, ele tinha ficado sabendo da batida proposital do filho em Singapura. Nelsinho contou o que tinha acontecido a Felipe Vargas, o seu consultor e homem de confiança da família Piquet, e foi Vargas que informou sobre o caso ao Piquet pai. O GP do Brasil foi uma das poucas corridas de 2008 que Nelson Piquet foi acompanhar pessoalmente. Ali, aproveitou para rever alguns velhos amigos, e um destes amigos era Charlie Whiting, o diretor de provas da Fórmula 1. Whiting havia sido parte importante dos dois primeiros títulos de Nelson, em 81 e 83, já que ele trabalhava como mecânico-chefe de Piquet na equipe Brabham.
Em Interlagos, os dois conversavam casualmente no escritório de Whiting, quando, do nada, Piquet fechou a porta e até a bloqueou com o seu pé, para evitar que alguém entrasse e escutasse a conversa. Naquele momento, Piquet contou a Whiting que Nelsinho bateu de propósito em Singapura e queria saber do amigo o que poderia ser feito de maneira que 1. Punisse sobretudo Flávio Briatore por ter dado a ordem da batida e 2. Que não prejudicasse a carreira de Nelsinho na Fórmula 1. Em resposta, Whiting se mostrou surpreso com a revelação, mas de forma racional, disse que a única maneira de algo acontecer seria se o próprio Nelsinho confessasse e revelasse tudo o que aconteceu. Isso, é claro, deixou Nelson desanimado, pois Nelsinho havia acabado de renovar seu contrato e se ele decidisse denunciar, muito provavelmente destruiria sua própria carreira na Fórmula 1. Então, Piquet pediu ao amigo que mantivesse segredo, justamente para evitar que Nelsinho saísse prejudicado. Mas Whiting, por mais que tenha concordado, acabou contando o que aconteceu a Max Mosley, o presidente da FIA. Nós explicamos no episódio 3 desta série como que Max Mosley e Flávio Briatore haviam se tornado desafetos públicos, desde as discordâncias políticas por corte de gastos na Fórmula 1, até a pressão de Briatore para Mosley renunciar à presidência da FIA depois do vazamento das fotos de sua orgia sexual. Mosley, mesmo estando sedento por vingança contra Briatore, concordou com Whiting que, naquela altura, nada poderia ser feito. Para ele, que era um experiente advogado, iniciar uma investigação desprovido de evidências concretas e sem que Nelsinho estivesse disposto a confessar, seria queimar um cartucho. A acusação seria vazia, Briatore sairia impune e todo o caso perderia credibilidade. Então, naquele momento, o assunto morreu por ali. Por mais que Nelsinho Piquet tenha ficado aliviado em renovar com a Renault para 2009, o contrato que ele assinou tinha algumas desvantagens claras em relação ao acordo de 2008. Primeiro, havia uma redução de seu salário anual, que seria de $1 milhão em 2009, 500 mil a menos do que em seu ano de estreia. Além disso, o contrato também tinha uma cláusula de performance. Nelsinho precisaria chegar à fase intermediária da temporada com pelo menos 40% dos pontos de Alonso. Caso contrário, a equipe poderia romper o contrato unilateralmente e demitir o brasileiro. O ponto de referência seria o GP da Alemanha, a 9ª etapa de 17 no total da Fórmula 1 em 2009. Por outro lado, o novo acordo previa um tratamento 100% igualitário a Alonso e Nelsinho, ou seja, sem nenhuma prioridade dada ao espanhol em relação a peças no carro ou estratégias. De acordo com Nelsinho, essa havia sido uma promessa feita pelo próprio Briatore, que continuava sendo seu empresário e que queria, entre aspas, dar a ele a atenção que ele merecia, mas nunca teve. O regulamento técnico da Fórmula 1 passou por drásticas mudanças de 2008 para 2009. No geral, a aerodinâmica ficou simplificada, com alterações nas dimensões das asas dianteira e traseira, sendo que a carenagem como um todo ficou muito mais limpa, sem aqueles apêndices aerodinâmicos em comparação a 2008. Além disso, a categoria deu adeus aos pneus com ranhuras e retornou aos compostos totalmente lisos com os pneus slick. Outra novidade importante foi a introdução do KERS, um recurso opcional que recuperava o calor das freadas e o convertia em energia elétrica, para dar uma potência extra ao motor. Em resumo, 2009 viu uma revolução técnica como há muito tempo a Fórmula 1 não via. Basta colocar lado a lado uma foto de um carro de 2008 com um carro de 2009 que você vai entender o que eu quero dizer. E, com todas essas novidades, as equipes precisavam desenvolver intensamente os seus novos carros para 2009, de uma maneira que a Renault não conseguiu assegurar a prometida igualdade a Alonso e Nelsinho. Em praticamente todas as corridas, a equipe trazia alguma novidade, e fazia experimentos aqui e ali, então não teve como os carros serem 100% iguais o tempo inteiro.
Em alguns momentos, o brasileiro avaliava que tinha um carro de meio segundo a 8 décimos mais lento que o de Alonso. Sendo esse valor um exagero ou não, isso tinha algum impacto em sua confiança. Outro fator importante: em 2009, a Fórmula 1 apertou ainda mais o cerco com relação aos testes em pista, reduzindo para 15 mil quilômetros a distância permitida para cada equipe no ano e impedindo a realização de atividades a partir do momento em que a temporada foi iniciada. E Nelsinho se queixava de um tratamento ruim até nisso. Ao todo, ele acumulou 2.200 quilômetros de treinos com o novo carro da Renault, contra 4.600 percorridos por Alonso, mais do dobro para o piloto espanhol. Sem contar que, de acordo com Nelsinho, ele sempre testava com o carro pesado e com pneus duros, e não conseguia se preparar direito para as tomadas de tempo, enquanto que Alonso andava mais leve e com compostos macios. Independentemente de favorecer o piloto A ou B em uma determinada situação, havia um problema que incomodava muito a Renault naquele início de temporada em 2009. O novo carro do time, o R29, havia regredido em relação ao modelo do ano anterior. Ou seja, além de permanecer atrás de McLaren, Ferrari e BMW, como já tinha acontecido em 2008, a Renault também foi superada por Brown GP, Red Bull e Toyota, e lutava de igual para igual com a Williams. Então, de quarta força do grid em 2008, a Renault agora tinha de penar para ser a sexta melhor equipe da Fórmula 1. E nisso, Nelsinho voltou a sucumbir. Ele estava de novo preso no meio do pelotão, suando para chegar aos pontos e cometendo erros de afobação na tentativa de extrair um rendimento que ele não conseguia. Consequentemente, o ciclo de 2008 se repetia: mau rendimento, erros e novas cobranças por parte de Flávio Briatore. Mas Flávio Briatore tinha muito mais sobre o que se preocupar além do desempenho ruim de seu piloto. Como nós citamos no episódio 3, aquele foi um período bastante turbulento para a Fórmula 1 no aspecto político, e Briatore era uma das figuras mais atuantes neste debate. Para contextualizar o que estamos falando, a Fórmula 1 vivia uma declarada guerra por poder. E essa briga de cachorro grande tinha dois lados que desempenhavam papéis totalmente opostos. Do lado da FIA estava Max Mosley. O presidente da entidade se sentiu fortalecido depois de ter saído impune de seu escândalo sexual em 2008 e, por isso, decidiu partir para o ataque e impor a visão que ele tinha para a Fórmula 1 se tornar sustentável. Em março de 2009, a FIA anunciou uma série de medidas drásticas para a Fórmula 1 de 2010 em diante, o que incluía um chocante teto de gastos de 42 milhões de dólares por ano. É isso mesmo que você ouviu. De acordo com Mosley, cada equipe poderia gastar no máximo 42 milhões de dólares por ano. Só para você ter uma ideia, as escuderias que mais gastavam na época, como Ferrari, McLaren ou Toyota, desembolsavam 10 vezes esse valor por temporada. E, é claro, a ofensiva de Mosley teve de ser rebatida à altura. Poucos meses antes, os dirigentes da categoria haviam fundado a FOTA, sigla para Formula One Teams Association, ou Associação das Equipes de Fórmula 1. E um membro-chave desta aliança foi Briatore. Em junho de 2009, 3 meses depois do anúncio bombástico de Mosley, Briatore liderou uma reunião com todos os chefes da Fórmula 1 na sede da Renault, em Anston, na Inglaterra. Deste encontro, os dirigentes queriam encontrar a melhor resposta ao autoritarismo de Mosley. Então, mais uma bomba chacoalhou o noticiário. Os dirigentes da FOTA entraram em acordo para romper de vez com a Fórmula 1 e criar uma categoria paralela que dava total poder às equipes e retirava a competição da mão reguladora da FIA. Enfim, este racha não é o foco principal da nossa história, e a gente sabe que essa ideia não foi para frente, até porque a Fórmula 1 continua unificada até hoje. Porém, é importante reforçar como que, nos bastidores, Briatore e Mosley faziam de tudo para minar o poder um do outro, e que essa guerra quase chegou a dividir a Fórmula 1 no meio. Do lado da família Piquet,
ainda não dava para digerir todo o calvário vivido por Nelsinho dentro da Renault. Nelson Piquet pai tentava quebrar a cabeça para descobrir como que ele poderia se vingar de Flávio Briatore sem comprometer a carreira de seu filho. No mês de maio de 2009, Piquet decidiu abrir o jogo com o velho conhecido Bernie Ecclestone, o chefão da Fórmula 1, que também havia sido seu patrão nos tempos de Brabham. Ali, o tricampeão bateu de novo na mesma barreira que havia tido em sua conversa com Charlie White em Interlagos no ano anterior. Ecclestone se mostrou cético e duvidou da história, até porque Piquet não tinha trazido prova alguma para confirmar o que estava falando. De toda forma, Bernie aconselhou o brasileiro a fazer o seguinte: se ele acreditava que a acusação que fazia de fato era verdadeira, ele deveria levar o assunto diretamente a Max Mosley. Não era o que Piquet queria ouvir. Ele sabia que, se falasse com Mosley, também ouviria a mesma coisa, que não teria como provar o que ele estava falando, que o caso não era tão sólido e aí a história não iria para frente. Ou seja, para a acusação ter alguma credibilidade, Nelsinho teria que estar disposto a assumir publicamente o que fez. Em resumo, o caso só teria alguma continuidade depois de Nelsinho deixar a Renault. E, dentro da pista, a temporada de Nelsinho continuava na mesma maré negativa. Nas primeiras 8 corridas do campeonato, o brasileiro de novo andava longe de Alonso, com resultados ruins e 2 abandonos. A 9ª prova seria o GP da Alemanha, no mesmo país onde Nelsinho obteve o pódio improvável em 2008. Mas, dessa vez, seria em um circuito diferente, em Nürburgring. Naquele fim de semana, Nelsinho fez algo que nunca tinha conseguido fazer na Fórmula 1. Ele superou Alonso na sessão classificatória e, pela primeira vez, largou na frente do parceiro. Mas a alegria acabou ali. Na corrida, Piquet recebeu a bandeirada na 13ª posição, longe dos pontos e mais de 40 segundos atrás do companheiro Alonso. Então, este era o cenário depois do GP da Alemanha. Fernando Alonso era o 8º colocado no campeonato, com 13 pontos. Nelsinho Piquet era o 19º e penúltimo na tabela, com nenhum ponto marcado. Aquele era o momento em que a Renault podia fazer valer a cláusula de performance, caso Nelsinho não tivesse conseguido obter 40% dos pontos anotados por Alonso. E este era o caso. Instantes após a bandeirada, Briatore comunicou a Nelsinho que seu contrato seria rescindido. O brasileiro só faria mais uma corrida no GP da Hungria e depois ele seria desligado da equipe, com o novato Romain Grosjean entrando em seu lugar. Aos poucos, começou a correr pelos bastidores a informação de que Nelsinho havia sido demitido, o que até gerou algumas notícias desencontradas. Só para ilustrar o que estamos falando, foi assim que Galvão Bueno falou sobre o assunto no Bem Amigos, o programa que ele apresentava no Sport TV um dia depois do GP da Alemanha de 2009. Me ligou um amigo dizendo, Renato, que infelizmente hoje se confirmou a demissão do Nelsinho Piquet. Primeiríssima, absolutamente, não gostaria de dar essa notícia em primeira mão, jamais. Entrou o Grosjean no lugar dele. E o Luca de Grassi já foi... Não saiu o comunicado, a gente sabe porque o Luca de Grassi já foi oficialmente convocado para ser o 3º piloto já a partir do Grande Prêmio da Hungria. Acho que merecia um tempo mais, né? Merecia, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Nelsinho ainda vai ter uma nova chance na Fórmula 1. Tomara que tenha. Vamos lembrar, por exemplo, o Felipe Massa também, em um determinado momento, saiu da... O Felipe reconhece que fez um primeiro ano não tão bom, com muitos erros na Sauber. Foi ser piloto de teste na Ferrari, voltou para a Sauber. E hoje fez em 2 dia anos. é um dos pilotos de ponta. Ou seja, Galvão contou a novidade como se Nelsinho estivesse fora imediatamente, sendo que, na verdade, ele ainda disputaria mais uma corrida. Tanto que o brasileiro até deu uma leve alfinetada e escreveu no Twitter a seguinte mensagem em resposta. Abre aspas. Aí, Galvão, você está errado, meu bom. Te vejo na Hungria. E vamos torcer para que o carro esteja melhor lá. Valeu pelo apoio de todo mundo. Fecha aspas. Só que nada daquilo fazia diferença.
Correndo na Hungria ou não, Nelsinho já não era mais na prática considerado um membro da equipe Renault. E o próprio clã dos Piquet já via a situação dessa forma. Sem um vínculo real com a Renault, não haveria mais nada que impedisse o piloto de denunciar o caso usando todos os meios legais que estivessem em seu alcance. Então, entre os GPs da Alemanha e da Hungria, Nelson Piquet pai enfim seguiu o conselho que Bernie Ecclestone tinha lhe dado 2 meses antes. Ele marcou de se encontrar com Max Mosley em Mônaco, no restaurante Rampold, e aproveitou que estava diante de um desafeto de Briatore para fazer um longo desabafo. Reclamou de como que Briatore tratou mal o seu filho, sem lhe dar as melhores oportunidades na Renault, e que, assim, destruiu o sonho do piloto na Fórmula 1. E, no meio da conversa, Piquet não deixou de mencionar que o ponto mais baixo dessa relação veio no GP de Singapura de 2008, quando Nelsinho bateu de propósito a mando de Briatore. A reação de Mosley foi exatamente aquela que Piquet esperava. O presidente da FIA respondeu que não poderia fazer nada a respeito, a menos que Nelsinho denunciasse. Nelson cogitou chamar o filho imediatamente para se juntar aos dois, para ele mesmo contar tudo o que aconteceu diretamente a Mosley. Mas também não iria adiantar. Tinha que ser um depoimento oficial para a FIA e na presença de um advogado especialmente a ser apontado a apurar a denúncia. Por fim, Mosley deu uma última orientação a Piquet, que ele não dissesse nada a Bernie Ecclestone, pois o chefão da Fórmula 1 certamente contaria o que estava acontecendo a Flávio Briatore. Mas Piquet já tinha dito a Ecclestone. E assim, exatamente como Mosley previu, todo esse zum chegou aos ouvidos de Briatore. A reação de Briatore à movimentação dos Piquet foi de partir para o ataque. No dia 28 de julho, 2 dias depois de Nelsinho fazer a sua corrida de despedida da Renault, Briatore enviou uma carta endereçada a Nelson Piquet em Brasília. O documento, escrito em papel timbrado da Renault, dizia o seguinte, abre aspas, Nelson, fiquei extremamente chocado em saber de Mathieu Michel e de Bernie que você declarou que Nelsinho recebeu uma ordem da Renault para bater no GP de Singapura de 2008, para que Fernando Alonso vencesse a corrida com a ajuda do safety car. Também fiquei extremamente chocado em saber que você está ameaçando apresentar essa alegação perante a FIA, como uma forma de pressionar a Renault a continuar com Nelsinho em troca de seu silêncio, mesmo que tenhamos concordado em terminar o contrato depois da corrida em Nürburgring. Primeiramente, você pode facilmente imaginar que eu não vou aceitar o argumento de que a Renault, eu e seu filho, tenhamos feito um tipo de conspiração que não só teria impacto no resultado da corrida, mas, na verdade, poderia colocar em risco a segurança de todos os competidores, só para dar a Fernando Alonso uma vantagem competitiva. Fico indignado que você possa pensar que eu, seu filho e outras pessoas da equipe Renault possamos ter participado de tal estratégia, que também constituiria numa infração criminosa. Segundo, me sinto forçado a considerar que sua ameaça constitui, sem dúvidas, uma flagrante tentativa de extorquir a Renault e a mim, para obter uma vantagem ilegítima por meio de ameaças e mentiras, com base em um boato. Eu não desejaria que isso escalasse, e vou considerar a sua atitude como resultado da decepção e do luto causado pelos resultados obtidos até agora por Nelsinho na Fórmula 1. Por favor, fique avisado que, caso você tome alguma medida com relação à sua chantagem ou faça qualquer declaração relacionada a isso, não terei escolhas a não ser entrar com uma ação contra você e contra Nelsinho, por difamação, calúnia e extorsão. Assinado, Flávio Briatore, diretor-gerente da equipe Renault na Fórmula 1. Ou seja, a estratégia de Briatore se resumia em alguns pontos muito claros. Primeiro, negar enfaticamente qualquer acusação desta natureza. Segundo, acusar os Piquet de praticarem extorsão, como se eles estivessem dizendo que ficariam calados se Briatore mantivesse Nelsinho como piloto da Renault. E terceiro, ameaçar ele de entrar na justiça contra os Piquet por essa tentativa de chantageá-lo.
Só que a mensagem de Briatore, por mais incisiva que tenha sido, não surtiu efeito algum na prática. Pouco após a bandeirada do GP da Hungria, quando Nelsinho já estava oficialmente sem contrato com a Renault, Nelson Piquet pai informou a Max Mosley que seu filho queria fazer uma declaração oficial para a FIA. Essa declaração aconteceu no dia 30 de julho de 2009, apenas 4 dias depois da última corrida de Piquet na Fórmula 1. O piloto brasileiro foi à sede da FIA, na Praça da Concórdia, em Paris, e depôs na presença das seguintes pessoas: Alan Donnelly, na época o presidente dos comissários de prova da FIA, 2 representantes da Quest, uma firma de investigação contratada pela entidade para auxiliar no caso e que também havia investigado o escândalo sexual de Mosley em 2008, e uma representante do escritório de advocacia Sidley Austin, que também participaria da apuração do caso. E este depoimento de Nelsinho trazia alguns detalhes mais específicos, mas o mais importante era que durante o GP de Singapura de 2008, recebeu uma ordem de Flávio Briatore e de Pat Symonds para bater o seu carro de propósito, para influenciar positivamente a performance da Renault naquela corrida, que estava em um estado mental de muita fragilidade e emotividade, e que concordou com o plano porque achava que aquilo o ajudaria a renovar o contrato com a Renault para 2009. Que Pat Symonds e Flávio Briatore instruíram exatamente o momento e o local exatos para a batida dar o resultado esperado, que, em momento algum, foi demonstrada uma preocupação com a segurança do próprio Nelsinho, dos outros pilotos e do público. A atitude dos Piquet já era o suficiente para fazer a Fórmula 1 estremecer. Havia uma acusação formal, bastante clara e objetiva, e seguindo os protocolos da FIA. E isso fez com que a entidade se mobilizasse para iniciar a sua apuração. 3 semanas depois de dar o seu primeiro depoimento, Nelsinho foi entrevistado de novo pela FIA, agora no escritório da agência Quest, em Londres. Desta vez, o piloto brasileiro foi convocado para analisar a telemetria de sua batida. Ou seja, além de repetir o que já tinha dito no primeiro depoimento, Nelsinho reforçou que todas as evidências suportavam o que ele estava alegando, que dava para perceber como ele tinha pisado no acelerador muito mais forte no momento da batida do que nas voltas anteriores, que, mesmo percebendo que a traseira estava escorregando, ele continuou acelerando forte, e sequer hesitou ao aliviar ou pisar no freio. Agora a FIA tinha um caso sólido nas mãos. Era necessário ir a campo e apurar os detalhes com os acusados para amarrar todas as pontas. Mas como que aconteceu essa investigação e qual foi o caminho que resultou na condenação de Flávio Briatore e Pat Symonds? É o que falaremos no próximo episódio de Singapura, uma série do podcast do Projeto Motor.